Oi pessoal, eu sou a Becca, esse é o meu canal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer uma resenha do livro The Outsiders, publicado aqui no Brasil como Vida Sem Rumo. Esse que é um clássico da literatura norte-americana, foi publicado na década de 60 e que é uma literatura apaixonante. Acredito que recentemente ele apareceu mais assim, uma visão mais ampla para o público em geral, por conta dos preços mínimos que ele vem recebendo da Amazon. Ele tá sendo vendido, tipo assim, por 15, 13, 12 reais. Eu mesmo comprei ele por 12, que é um preço baratíssimo para um livro tão lindo que tem, sabe, capa dura, essa edição belíssima, ilustrações mais lindas ainda, tipo, é um livro que, sabe, realmente muito bem feito, muito lindo, é algo que chamou muita atenção na estante, é um livro esteticamente muito belo. E, obviamente, um preço muito bom também. E eu também fui uma daquelas pessoas que ficou completamente convencida pela capa lindíssima e pelo bom preço. E resolvi dar uma chance. E, claro, saber que era um clássico deu ali aquele tempero que faltava, sabe? Tipo, entender que foi um livro que realmente marcou gerações. E que era um livro completamente desconhecido por mim, nunca tinha ouvido falar antes. Então, assim, foi um livro que eu fui, sabe, sem entender sobre o que era, sobre o que se tratava. Foi uma experiência bem interessante. Bem, aqui a gente vai conhecer um garoto chamado Ponyboy, e sim, os nomes desse livro eles são bem peculiares, mas é um charme da obra em si. E a gente vai conhecer esse garoto que vive nos subúrbios dos Estados Unidos, e o contexto do livro é a rivalidade entre dois grupos, duas gangues, por assim dizer, que são os Greasers e os Sockers. Os Greasers, eles são garotos marginalizados, aqueles vagabundos, estão, sabe, páreos da sociedade. Em geral, eles têm vidas muito conturbadas, muitos deles acabam saindo da escola para trabalhar, para ajudar a família, outros se envolvem no crime, enfim, vidas bem turbulentas, pessoas, né, pobres, enquanto os Sockers, eles são os playboys. Assim como os Greasers, eles aprontam diversas, causam muitos problemas, mas eles são ricos, então eles ali, sabe, os erros deles são muito mais bem aceitos, por assim dizer. E é nessa rivalidade que a gente vai encontrar o pontapé para essa história. Falando sobre a minha experiência pessoal de leitura, eu pensei que seria um livro que teria tiro, porrada e bomba a cada capítulo, sabe? Adolescentes revoltados e querem brigar. E sabe, o livro é um pouco sobre isso, mas ele não é só sobre isso. Ele tem um fundo emocional muito sólido, muito consistente. Isso me pegou bastante. Eu não esperava que teria uma leitura, uma escrita, na verdade, tão madura nesse livro, considerando que a autora tinha uns 15 anos quando ela começou. Mas realmente isso foi extremamente bem trabalhado, porque aqui a gente vai ter um protagonista que ele é um dos mais novinhos ali do grupo, ele tem uns 14 anos, então ele tá começando a compreender o mundo que ele vive. É um livro com vários acontecimentos, mas também há por páginas que tem várias divagações e reflexões do garoto em si, compreendendo ali a realidade dele, percebendo como essa diferença de classes sociais impacta na vida dele, como tudo isso modifica o mundo em que ele vive. É um livro com muitos personagens, é um grupo assim de garotos bem diversos, com infinitas personalidades. E claro, você vai ler e você provavelmente vai ter o seu favorito, aquele que você vai sentir mais empatia, mais apego, por assim dizer. Mas são garotos muito vulneráveis, que são expostos a situações muito violentas, e alguns deles utilizam dessa violência, né, pra... É o que eles enxergam no dia a dia deles, então é a forma que eles replicam, por assim dizer. Claro que não é um livro que vai ser muito complexo e que vai discutir a criminalidade juvenil dos Estados Unidos nem nada assim, mas ali ele passa por cima, querendo ou não, desses temas, e são, obviamente, garotos expostos a situações absurdas, como violência doméstica, violência com menores, negligência parental, então esses são alguns dos gatilhos. Então não é uma obra superficial, apesar de, como eu disse, não ser algo mega complexo, enfim. É um livro que tem dilemas bem interessantes, e que justamente essa carga emocional dele, eu acho que ele pega bastante, porque claramente quando você lê, você percebe que tem algo muito pessoal aqui nesse livro. A história, ela vai ali começar mesmo vendo essas intrigas que existem entre o grupo dos Greasers e os Sockers, quando um dos Sockers, esse grupo, eles se unem para bater em Greasers em específico, tipo, de graça, assim. E foi exatamente isso que aconteceu na vida real, sabe? Aqui no livro, esse acontecimento meio que é o que move a história, essa cena de espancamento que acontece. E na vida real, a autora ela teve um amigo que era um greaser que sofreu, mas assim, apanhou totalmente de graça. Ela ficou completamente revoltada com a situação. E aí ela encontrou na escrita uma forma de desabafar a angústia que ela estava sentindo. E foi assim que nasceu
essa história. Portanto, é uma obra que surge de uma experiência pessoal bastante pesada e que todas essas questões pessoais colocadas ali na escrita transformam tudo em algo muito mais crível de se acreditar. Não vou dizer, então, que esse é o melhor livro que eu já li, que me deixou completamente louco ou viciado, coisa assim, mas foi uma leitura muito boa, muito agradável, captou bastante a minha atenção. É o tipo de livro que, sabe, super daria certo em uma adaptação na Netflix, ele tem tudo que o público juvenil gosta, brigas, intrigas, questões sociais não muito profundas, assuntos familiares também. Então, assim, claramente algo que o público de hoje amaria, apesar de já existir uma adaptação desse livro da década de 80, inclusive tinha o Tom Cruise no elenco. E veja, é um livro que é realmente muito bom para passar o tempo e também para ter algumas divagações, sim. É um livro extremamente curto, você lê em um dia e pega em temas que você provavelmente não espera. Eu acho isso que eu gostava do livro, sabe? Eu pensei que ia ser um livro que ia falar ali sobre adolescência e tal, uma coisa ali, uma rivalidade barata e tal, mas no final o livro acaba me surpreendendo. Um exemplo é que eu não esperava que o livro fosse falar tanto de família. Não esperava que esse tema fosse tão recorrente, até porque alguns dos garotos aqui, eles não possuem família. Ou esse grupo ali, essa gangue, é a família deles. Então isso gera conflitos muito bons na história, diálogos muito bons. E isso é muito interessante, né? Porque a família, querendo ou não, é a instituição mais forte que a gente tem na sociedade. E ver que algum desses garotos que à primeira vista não se encaixam muito bem nessa sociedade, em primeira instância eles não se encaixaram em uma família. Então, você conseguir perceber esses paralelos e o próprio protagonista mesmo, em comparação aos outros garotos da gangue, ele tem uma vida extremamente estável, apesar dele não ter ali uma família tradicional. Ele é um garoto órfão e quem cuida dele são os dois irmãos. E esses irmãos, eles fazem tudo por esse irmão mais novo e isso transforma muito a vida dele. Ele é um garoto ali bastante dedicado, é um garoto que claramente se destaca ali nos estudos, que provavelmente vai ter um futuro muito diferente dos outros meninos, apesar de, enfim, todo desenrolar da história. É muito interessante você perceber como ter essa base familiar no início muito mais forte, muito mais confiante, muito mais equilibrada, faz com que o personagem ele consiga ter atitudes muito mais bem ponderadas juntamente porque ele vem desse lá que é muito mais equilibrado, enquanto tem outros garotos que têm atitudes completamente impulsivas, revoltosas, assim, completamente, sabe, impetuosas mesmo. Você fica realmente, assim, chateado do personagem ter atitudes, às vezes, muito, às vezes, burras. Mas quando você para pra ver todo o contexto do personagem, você realmente consegue perceber que, vendo o lar que ele veio, não é completamente justificável, mas você consegue compreender o que aconteceu para aquele personagem ser como ele é. Então, assim, esse foi um tema que me pegou bastante. Quando eu abri o livro, eu nunca esperava que o livro ia abordar isso, mas abordou de uma forma muito boa, muito fofa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Caso sim, não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Até o próximo e tchau, tchau!